Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje temos uma história de superação, fé e transformação. Vamos conhecer a trajetória de um homem que enfrentou as drogas, a queda e a dor. Mas também vive hoje a restauração, o amor da família e o chamado para servir. Isso aí. E o nosso convidado é Ralph Francisco Barros de Oliveira, um homem de 51 anos, contador, com uma trajetória marcada por altos e baixos. Ele conheceu o sucesso profissional ainda jovem, mas passou por anos difíceis no mundo das drogas. Hoje ele é diácono na Igreja Família Viva, no Vila Rica, atua na área de segurança do Atacadão e é um dos fundadores do Projeto Reviver. Ralph, é um privilégio ter você aqui, viu? Boa noite, privilégio é todo meu, né? Por ter sido convidado a trabalhar, a participar do podcast com vocês e falar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, né? Daquilo que a droga tirou e do que Deus fez na minha vida. Ralph, você teve uma infância na igreja e começou a trabalhar bem cedo. Como foi a sua juventude e o início da sua vida profissional? Eu fui nascido na igreja, criado na igreja batista, né? Como minha mãe era uma das líderes, meu pai. E me casei aos 17 anos de idade, né? Com a Luciana. E devido ser da igreja, então a gente tinha aquela coisa de casar, para não ficar abrasado, tinha que casar. Então, me casei muito cedo, eu com 17, a Luciana com 23 na época. Minha mãe teve que assinar, meu pai, porque na época era de menor. E ali foi onde tudo começou. Até os 17 anos eu sempre estudei. Depois que eu me casei, eu comecei a trabalhar. Comecei com o pai dela ajudando a passar Sinteco, né? Porque naquela época serviço era muito difícil. Dali, quando eu completei 18 anos, meu pai conseguiu me encaixar na empreiteira da Light. Foi quando eu comecei na empreiteira da Light. Com 8 meses na área de leitura e entrega, eu fui promovido a encarregado, né, na companhia. Na época era Max Service, que prestava o serviço de leitura e entrega para a Light. E aí, com 8 meses, eu fui promovido, fiquei até mais ou menos, isso foi em 93, fiquei até 98, 96, foi quando a Light privatizou e aí, assim que ela privatizou, eu pedi demissão. Certo. E Ralph, dentro dessa trajetória que você explicou, quando foi que a droga entrou na sua vida e como ela de fato influenciou na sua vida profissional e pessoal? A droga entrou na minha vida quando eu fui para a Volkswagen, trabalhar na área de consórcio da Volkswagen. Foi em 98, eu fui chamado a fazer parte de uma equipe de venda em Pindamonhangaba, que era sul do estado de São Paulo, né? Uma cidade pequena, grande na época, né? E eu fui para lá e trabalhar na Vita Fiat em parceria com a Volkswagen do Brasil para cuidar da parte de consórcio. Ali nós morávamos numa república, eu rodava muitas cidades e a gente morava na república e eram gente de Belo Horizonte, pessoas do Mato Grosso, pessoas de São Paulo, capital. Então eram várias pessoas num local só. E ali foi quando a gente começava a ir para balada, porque a gente ficava de segunda a sexta trabalhando no horário comercial, no sábado só na parte da manhã e à noite a gente saía. Então a gente começava a beber na quarta-feira, entendeu? Que era quarta-feira sem lei, e só parava no domingo, porque a gente bebia até certa hora e ia trabalhar, voltava, continuava. Então isso foi uma rotina durante anos. E através disso aí conheci a maconha. Não gostei, né? Não gostei e aí me foi apresentado a cocaína. Mais ou menos quantos anos ficou? Eu fiquei de 99, vamos colocar 99 a 2016. Foi quando eu me casei com ela, 2016. Então foi esse período todinho, sendo que como era uma coisa muito reservada e eu era muito reservado, muita gente vai ver esse podcast hoje e vai saber, porque muita gente não sabe. entendeu? Eu era muito criterioso, eu tinha muito medo pela minha imagem de ser divulgado e tal, então eu nunca gostei de boteco, nunca gostei de ir na boca comprar, eu sempre era delivery, o pessoal pegava, pô, tô entregando aí ia, levava, então por isso que passou esse período muito grande e ninguém percebia, porque eu também só fazia usos em alguns momentos. O momento crítico meu da droga foi quando, nesse período em 90, eu me casei com a Luciana em 93, quando foi em 90 e
Em 97, a gente veio a separar, eu já estava muito envolvido, já estava prestando serviço para a Volkswagen. E quando foi em 2013, 2014, foi quando eu voltei para Três Rios. 2013, eu voltei para Três Rios e foi quando eu cheguei no fundo do poço. Aí eu já tinha perdido o casamento, eu não vi meus filhos crescerem. Eu tenho uma filha de 32 anos, tenho o João Vitor vai fazer 30, a Beatriz com 23, eu já saio com 22. A droga me impediu de eu ver o crescimento dos meus filhos. Para vocês terem uma ideia, eu voltei a falar com a minha filha mais velha, tem mais ou menos uns 4 anos atrás. Que é a Késia, que é a mais velha. Por quê? Porque ela tinha muito trauma, porque era mulheres ligando para a mãe dela para falar de mim, entendeu? Que estava tendo um caso comigo. Foram muitas coisas. Elas me viram em alguns bares, entendeu? E elas me viram alcoolizada. Então a Késia, ela, por ser a mais velha, ela viveu muita coisa com a mãe dela. Então foi muito difícil. Eu digo que eu perdi tudo. A droga me tirou tudo vocês possam imaginar. Cheguei no fundo do poço. Tiveram períodos de luxo, mas também de muita dor, né, dentro da sua vivência. Quando você percebeu que estava perdendo mesmo o controle da situação, principalmente dentro, acho que te toca muito essa questão da perda da convivência com seus filhos, né? Eles sentiam muito a sua falta e hoje você percebe o quanto você fez falta nesse desenvolvimento deles, né? Eu acho que o fundo do poço foi quando eu voltei para Três Rios e me vi sozinho, né, desempregado naquele primeiro momento. Eu já não tinha mais disposição para trabalhar, não tinha mais, não queria mais. O meu negócio era beber e droga, ao ponto que uma dessas quarta-feiras sem lei em Três Rios, eu fui parar na casa de um traficante, né? Não vou citar nomes porque quem lembra sabe. E ali eu fiquei na casa dele, pessoal, durante 3 dias. E todo mundo me procurando, meu irmão me procurando, minha família me procurando. Eu tinha um Gol G5, assim que lançou, da Volkswagen, esse Gol era todo equipado. Eu tinha equipado o carro todinho e tal. E meu irmão me procurando, acharam o meu carro na zona. Viram o meu carro parado. E aí meu irmão chegou até quem estava com o carro, eu era esse traficante. E ele falou, pô, o Ralph tá muito louco na minha casa, entendeu? Queria me dar tiro e tal, muito doido. Eu deixei ele lá e vim, porque ele mandou eu sair, porque senão ele ia me matar. Foi desse jeito. E aí, meu irmão chegando lá, me pegou pelo braço, eu com a calça dobrada até a canela, e me levou para casa. Quando eu cheguei na casa do meu pai, eu me lembro como se fosse hoje, meu pai pegou, falou o que aconteceu, e brigando comigo, porque meu pai era muito rígido. E aí eu virei pro meu pai e falei, vira perereca e pula no meu peito e gruda, porque se eu não me grudar, nós vamos embolar, eu vou arrebentar o senhor todinho. Ali foi meu fundo. Que isso? Foi. Eu tava transtornado. Sim. Entendeu? Foi a pior fala que eu falei. Eu virava um leão, era um troço impressionante. Então ali eu vi que eu tinha perdido o controle. Entendeu? Minha mãe chorando muito, aí me deram um remédio, eu dormi. Foi algo assim que nunca mais saiu da minha cabeça. Entendeu? Nossa. Nunca mais. O que te levou a buscar ajuda, Ralph? Eu percebo que eu acho que essa sua citação foi um momento que te fez despertar que havia uma necessidade de mudança, né? Eu depois de eu ter falado isso pro meu pai, e eu, tipo assim, eu passava nos lugares, eu arrumava problema. Eu cheguei num ponto que eu queria que tirasse a minha vida, mas as pessoas tinham medo. Essa é a verdade. Eu chegava para comprar o barulho, eu queria que alguém me enfrentasse para poder acabar com aquele sofrimento. E ninguém tinha essa coragem. Então, nesse dia que eu falei isso pro meu pai, eu falei, vira perereca, pula no meu peito e gruda, porque senão eu vou arrebentar o senhor. Ali eu vi que no auge da loucura eu cometi algo assim que eu nunca imaginei. Porque meu pai, nós nunca fomos de xingar, nunca fomos de falar um palavrão perto do meu pai. E eu me lembro que me deram remédio, né? E aí eu deitei. Quando foi de manhã, o meu irmão já estava acordado, minha mãe do lado da cama, meu pai em pé, meu irmão do lado. Aí meu irmão falou, você lembra o que você fez? Você falou com o pai? Meu pai chorando. Eu falei, não. E eu comecei a chorar, porque aí vem a rebordosa, quando passa o efeito da droga. Mas muita coisa eu não lembrava e muita coisa eu lembrava, tá? E aí quando meu irmão me falou e eu lembrei de alguns momentos,
Aí eu falei, pai, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Aí, nesse momento, meu pai me pegou pela mão e falou comigo, eu não vou perder você para droga. Então, foi meu maior incentivador. Foi uma pessoa que, durante 3 meses, ele na igreja comigo. E era o seguinte, eu não podia ficar sem telefone. Era algo impressionante. Se eu ficasse sem telefone, ele tinha que me ligar, ou minha mãe, eu tinha que atender na hora. E tinha uma regra, eu não podia passar de 10 horas na rua. Se desse 10 horas, ele saía atrás, ele ia atrás. Então, criou-se uma rotina. Sim. E foi através disso aí. Foi muito choro. Foi o tempo todo ele comigo. Ralfinho, você já almoçou? Ralf, você já isso? Ralf, você já aquilo? Então, esse choro é de saudade. Porque eu queria muito que ele me visse hoje, sabe? Foi uma pessoa, assim, ímpar na minha vida. Foi meu pai. Grande amigo. Com certeza ele teria muito orgulho de ver a pessoa que você está hoje. Sem dúvida. Né? E tudo que você tem feito por outras pessoas que passaram ou pela mesma situação que você, ou às vezes até situações piores. Com certeza. Né? Porque é muito difícil, entendeu? Só a gente que passa, você ficar desacreditado, sabe? Você ficar, as pessoas correrem de você, a droga, o vício, ele... Sabe, minha filha, quantas vezes eu chegava e a minha filha passava por mim como se não fosse ninguém. Foi muito doloroso, foi muita. É algo assim que só quem vive é que sabe. Por isso que às vezes eles acham que eu sou muito radical. Então eu não aceito o cara que vai para a clínica, depois que ele passa 1 ano na clínica e volta, ele não tem direito de errar. Por quê, Ralf? Porque na clínica o cara fica, ele lê a palavra de manhã, ele ora, ele lê a palavra de tarde, ele ora. Então ele fica confinado 9 meses. Por que ele consegue orar? Durante 9 meses ele tem um momento com Deus de orar, e quando ele sai, que ele tem que mostrar que ele mudou, por uma simples conversa ou simples telefonema de um amigo, o cara cai. Então não tem, eu não consigo, é porque é meu jeito, é porque... Não existe. Aí pra mim é papo de maluco, não existe, eu não consigo aceitar. Então é onde, às vezes, até no próprio projeto, os caras acham que eu sou muito radical. Ralf, mas você não pode, o cair do homem, não, o cair do homem é a vontade de Deus, concordo. Só que se Deus te permitiu que você saísse da cocaína durante 1 ano e você voltar, é que você vergonhece. Porque você aprende o mecanismo de combater esse seu eu, de orar. Pô, tá fraco? Vai pro joelho, entra pra um quartinho, vai orar, vai ler a palavra. Você tá no deserto, vai buscar força. Então, não tem perdão. No meu sentido assim, eu não consigo aceitar do cara falar assim, eu caí. Não, você caiu porque você quis. E sem contar também a necessidade de todo um acompanhamento multidisciplinar para manter o olhar de atenção com a condição da saúde mental, que é fundamental dentro do processo de reabilitação. Sim. Mas nesse processo, então, você afirma que os seus pais foram essenciais ou primordiais para que você seguisse nesse caminho dessa virada na sua vida? Foram. Meu pai e minha mãe foram psicólogos, foram fundamentais, entendeu? Hoje tem, né, igual tem o Circuito pela Vida, tem toda uma equipe que dá esse suporte. Sim. Mas no meu caso foi meus pais. Porque a gente também, você tem que mudar, a gente fala fugir da aparência do mal, você tem que mudar todos os seus hábitos. Eu não fui para uma clínica, entendeu? Minha clínica foi o quê? Foi a casa, foi, Ralf, mas será que isso funciona hoje? Eu acredito que não. Porque a droga de lá atrás é totalmente diferente da droga de hoje, entendeu? Então, tipo assim, Deus permitiu que meu pai vivesse para poder me dar essa condição, entendeu? Mas hoje em dia tem que ter, principalmente a família que sofre. Porque hoje virou uma coisa normal. Naquela época ainda não era feio. Por isso que eu falo, eu fazia muita coisa escondida, porque as pessoas quando vinham ficavam escandalizadas. Nossa, o filho da Marilza, da professora, o Ralf, trabalhou na Volkswagen, doidão e tal. Então era motivo de escândalo. E isso aí causava medo na gente, de você ficar exposto. Hoje em dia virou uma coisa normal.
Então, por isso que hoje em dia eu acredito que a família sofra, por quê? Porque não tem que ter um acompanhamento tanto para a família quanto para o dependente. Com certeza. E o dependente, que ele, quando ele interna, ele tem que ter a consciência que ele, quando sair, ele tem que fazer a diferença. Ele não pode frequentar os mesmos lugares, ele não pode ter os mesmos contatos no telefone. Isso ele tem que mudar, porque se não mudar, volta de novo. Sim. Mudança de hábitos, mudança de rotina, mudança de rotas, a companhia. Porque a igreja não salva. Somente a igreja não salva. Somente o projeto não salva. O que salva é a mudança de caráter. Sim. Entendeu? É uma das coisas que eu confronto muito no projeto, é o seguinte: o cara tá aqui, a gente tá aqui para ajudar, mas o cara tem que mudar o caráter dele. Porque o que faz você vencer é a mudança de caráter. Se você não tiver mudança de caráter, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ter psicólogo, você pode ter dentista, você pode ter todo tipo de ajuda. Mas se o seu caráter não for transformado, não adianta. Não tem jeito. Ou não quiser também. Ou não quiser. Ou não quiser. Entendeu? A gente costuma muito falar assim, a gente está aqui para ajudar. Eu falo, um ditado que eu uso: quem dá sopa para malandro é carcereiro. Quem dá sopa para malandro é carcereiro. O que acontece? Eu não estou aqui para paparicar o dependente. O cara vai lá buscar ajuda, meu irmão, o que você quer? Vamos lá, estamos para te ajudar. Agora, vai ser assim, assim, assado. Já houve casos recorrentes, já houve pessoas que a gente cuidou e que caiu. Só que caiu por isso que eu falo, porque eu falo, não teve mudança de caráter. Hoje a gente tem vergonha de vir em mim para conversar, porque sabe qual vai ser a minha resposta? Você caiu porque você quis, você gostava do pecado, então você não, e tem pessoas que perdeu família, que mãe hoje me liga: Ralf, ajuda. Eu falei: não, só depende dele, mas ele vai ter que mudar o caráter dele. Eu até dou essa condição, vou conversar, troco ideia, mas ficar, vem cá, não, você tem, não. Você é homem suficiente, você tem que entender o seguinte: se você continuar nessa linha de raciocínio, só tem 2 caminhos para a droga: caixão e cadeia. Não tem outra explicação. Não tem. Sim. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Não tem. Então, Ralf, como foi a experiência que você teve na Igreja Assembleia de Deus em Três Rios? O impacto disso na sua vida? O impacto da Igreja Assembleia de Deus do pastor Vandes Travasso, né? O pastor Vandes foi também um dependente químico. Então, o pastor Vandes se tornou um amigo, porque ele sabia os caminhos. E ele tinha, na época, né, ele tinha uma visão de oração, monte, trocar ideia, e tá sempre na casa do meu pai, tá sempre ligando. Então nós criamos esse elo, e eu voltei a trabalhar na Volks. Inclusive o primeiro carro que ele comprou, na Volks, não, na Chevrolet, desculpe, que ele comprou foi comigo. Ele não tinha condição de comprar. E varão, eu preciso. Era aquela coisa de subir no monte com o pandeiro, a foché, tantana, algo assim, tremendo. E a gente criou essa ligação, eu vendi esse veículo para ele e ficou esse carinho. Então ele sempre me incentivando, até quando eu conheci a minha esposa, minha atual esposa, que é a Maria Helena. Então o processo na Assembleia de Deus foi assim muito importante. O pastor Vandes hoje é um vereador da cidade de Três Rios, está no 2º mandato, meu grande amigo, né? Tirou muitos jovens da área da dependência química, por ele ter sido um dependente químico. Hoje ele é referência na cidade. Então Deus, ele quando transforma, ele começa a colocar pessoas, né, no seu caminho, que vai... Eu estou falando de 2013, praticamente 10 anos, vamos colocar, 12 anos, né? Do que Deus fez na minha vida. Foi uma mudança assim impactante demais. Eu agradeço muito a Ele por ter feito parte e faz até hoje da minha história. Essa transformação. Como você falou da Maria Helena, vamos falar um pouquinho dela, né? E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, Ralf, da sua reconexão com seus filhos, essa chegada da Maria Helena na sua vida, como essa relação, ou melhor, como essas relações te auxiliaram no processo de recuperação. Eu passei pela Assembleia de Deus, né, e teve um momento que eu nesse meio tempo tive alguns relacionamentos que não deram certo, né, e eu ainda estava naquele processo de libertação. Da cocaína eu já tinha parado, mas continuava fumando e bebendo, porque também você não consegue parar de imediato. E eu ainda continuei ainda mesmo indo na igreja, e o pastor, sabendo que eu sempre fui muito franco: pastor, ainda bebo a minha cerveja, porque eu pegava um texto na Bíblia e falava assim: aonde que na Bíblia beber e fumar é pecado? Você nunca vai achar. Mas o nosso tempo é tempo do Espírito Santo. Então tudo que faz mal ao tempo do Espírito Santo
faz mal pra gente. Mas, biblicamente, era onde eu queria confrontar, eu chegava e vinha, pô, me mostra, se você me mostrar, eu paro agora. Eu era meio peitudo nisso. Entrava nessa narrativa. Entrava nessa linha, exatamente. Falei, você pode ler do Velho Testamento ao Novo que não fala. E não fala realmente, né? E aí eu peguei e ele falou assim, não, mas Deus, você vai parar, Deus vai, uma hora vai acontecer. Eu tive envolvimento com a mulher em bicas, que me trouxe um transtorno danado e tal. Eu falei com a minha mãe, a próxima namorada, a próxima mulher que eu arrumar agora, que eu só arrumei problema, vocês vão dizer se pode ou não. Foi algo assim, interessante, cara. E eu tava prestando serviço pro Fabinho, trabalhava na concessionária durante o dia, e um determinado horário eu ia pra corretora de seguro, que eu também sempre gostei de mexer com seguro, né, com o Fábio na GF Corretora, e a gente estava junto trabalhando, e eu vi uma foto da Helena no computador, no Facebook, com a perna cruzada na escada que tem lá em casa. Falei, gente, que mulher, essa me chamou a atenção. Eu peguei e mandei um convite, uma solicitação de amizade. Pô, meu irmão, levou 15 dias pra responder. Falei, pô, aí eu mostrei minha mãe. Falei, mãe, essa aqui, o que você acha? Meu pai, cara, bateu o olho e falou assim, essa mulher vai dar jeito no você. Você vai parar com essa cachorrada, com essa piranhagem sua, mesmo tá na igreja, você tá na piranhagem, essa mulher vai mudar a sua vida. Meu pai falou, desse jeito, você nunca, só pela foto. Passou, nós marcamos e tal, e foi quando eu tomei o porre, que eu bebi 40 tulipas de chopp Brahma, marquei o encontro com ela e vim no dia seguinte. Inventei uma desculpa, falei uma mentira pra ela e vim. Aí quando eu vim, cheguei, a gente se conheceu, aí meu pai me ligou, falei, pô, tamo junto. Pô, deu tudo certo, não aconteceu nada, e ela, é isso mesmo, tá na foto? Eu falei, pô, é isso mesmo, tá na foto. Aí, dali pra cá, começamos a nos entender, o nosso relacionamento. E aí começou a história, a grande história. Poxa, seu pai, meu pai era... Rapaz! Ele era... assertivo. Assertivo. E ela adorava ele e ela. Entendeu? Porque ela mudou realmente. A Helena é aquele negócio também. Atrás de um grande homem tem que ter uma grande mulher. Né? Porque ela também me podava muito. Ela conseguia... Foi a única mulher em toda a minha vida que conseguiu... me controlar, vamos dizer assim, de eu não conseguir dizer não. Ela falou assim, negócio de celular e carteira em cima da mesa, senha minha, a sua é a mesma, não tem essa desculpa, conta de banco é a mesma coisa. É nesse nível, porque mulher não botava a mão no meu telefone, entendeu? Não dava essa liberdade. Dinheiro, por exemplo, eu recebia, quem comprava as coisas era eu, não tinha essa de, não, o dinheiro é meu, você tem que ter o seu. E ela me fez ver que é nosso. Não é meu, não é seu, é nosso, tudo é nosso. Então até nessa mudança que me levou a mudar, porque você tem que mudar o caráter, porque agora já não era mais o Ralph. Não era mais o Ralph que bebia, não era mais o Ralph que fumava, não era mais o Ralph doidão. Era o Ralph marido da Maria Helena. Sim. Então eu tinha que ser exemplo para minha esposa também. Porque se acontecesse alguma coisa comigo, ia resbalar nela. Então por isso que da grande importância dela na minha vida, e foi através dela que eu conseguia chegar nos meus filhos. Que aí eu me lembro que o pastor João virou, depois de 1 ano e meio, 2 de relacionamento, ele virou e falou, vocês têm que casar. Mas para casar, você vai ter que mudar de casa, porque vocês estão em pecado. Né? Aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer, pastor? Me ajuda aí. Ele falou, só tem um jeito. Vocês têm que fazer o celibato. 8 meses dentro da mesma casa sem ter relação nenhuma. Só beijo e abraço. É o voto que vocês vão fazer com Deus. Meu irmão, da onde eu vim, pensa numa dificuldade. A gente, falando, muita gente não acredita. Sim. Mas foram 8 meses dentro da mesma casa, só dando um beijinho. Quando ficava abrasado, chega pra lá, parecia que ia aparecer a imagem do pastor João na minha frente. E a gente manteve ali 8 meses de um celibato, entre aspas, para poder honrar ao nosso Deus. Então tudo isso aí são vivências que eu vivi e que só me fortaleceu. Sim. Entendeu? Porque muito casamento hoje vive em função de quê? Em função do sexo. Muitos casais se perdem porque o cara ele entra na droga, aí a mulher desespera, aí já conhece o outro, já muda e acaba. E com tudo isso Deus foi me preparando para lá na frente eu contar o que houve com a Helena, o que nós enfrentamos. Sim. E depois desse processo todo de transformação e de virada na sua vida, como que foi retomar a confiança da sua família e reaproximar dos seus filhos depois de todo aquele cenário? A confiança foi quando no meu casamento, já estava com a data do casamento marcada, eu fui lá conversar com eles, sentei todo mundo na sala,
pedi perdão a todo mundo, choramos muito, pedi perdão aos meus filhos, né, por tudo que aconteceu, por tudo que eu fiz passar. A mãe dele estava presente, pedi perdão a ela. Tenho um carinho e respeito por ela, até hoje todo mundo sabe, a própria Helena sabe, carinho e admiração, porque foi uma pessoa que sofreu muito do meu lado, mas soube criar os nossos 3 filhos, né? O João Vitor é um filho fora do casamento com a Luciana, foi com a Marilene, que hoje é falecida também, a mãe dele, mas que soube criar os nossos filhos, nossas 2 filhas, o nosso filho, Gessé, e pedir perdão a eles por tudo que eles passaram. O arrependimento, e até hoje eu falo, eu tenho um arrependimento de não ter visto os meus filhos crescerem. Sim. Entendeu? Por sempre querer mais dinheiro, mais fama, sempre querer mais, e o diabo me tirou tudo, sem a gente perceber. E aí falei que eles não viriam no meu casamento por uma questão de constrangimento. Falei, o papai não vai convidar vocês para o casamento, porque eu não acho correto. Entendeu? Mas eu quero a convivência de vocês com a minha futura esposa. Então isso eu não abro mão, entendeu? E só depende de vocês. Aí nos abraçamos, choramos muito. E quando a minha filha mais velha fez 30 anos, a Késia, 29, ela me ligou para o aniversário dela. Ela me ligou para o aniversário dela, ela passou por psicólogo, ela teve todo um tratamento desde pequena até a idade que ela tem hoje, para ela poder absorver tudo. Não foi fácil, não foi só eu que passei por esse processo. Eles 3 tiveram isso também. Não o Gessé, mas as 2 meninas tiveram que passar, principalmente a Késia. A Késia teve que choro, foram muito choro, foram vários pastores ajudando ela, psicólogo ajudando ela, para ela me perdoar. Então, quando foi os 29 anos de idade dela, a gente já tinha voltado a conversar, a falar e tudo, mas não tinha ainda aquela coisa de abraçar, de beijar, pai, te amo. A gente tinha um tabu. A gente conversava e tudo, mas aquele tabu você notava que existia. E nos 29 anos de idade dela, ela me ligou, pai, você vai vir no meu aniversário? Eu falei, vou, filha. Vou sim, o pai vai. E eu, gente, naquela empolgação, naquela coisa do dia chegar, de eu estar lá. E foi muito bonito porque a pastora me deu uma palavra, e aí eu li a palavra para ela, e aí pedi perdão mais uma vez. Falei, pai te ama muito. E o meu sonho era, porque por ela ser minha primogênita, de eu carregar até os 3 anos no meu ombro, sabe aquela coisa de você abraçar e falar te amo e tal, que saudade. E foi assim, todo mundo chorou, porque também as pessoas que a conheciam queriam ver esse momento, porque ela sofria com as pessoas, não me falava, e eu sofria e não falava. Então, quando vi essa união, foi algo assim que, gente, parece que, sabe quando tira aquele peso de dentro de você, aquele alívio? E hoje é pai pra cá, te amo pra lá, é o tempo todo no telefone. A mais nova já mandou mensagem, e ela mandou mensagem, pai, que hora que vai ser? Vou estar orando pela sua vida. Então, quando eu falo Deus, ele muda o cativeiro. Sim. Ele muda, e ele mudou ela. A Helena, com elas tem um relacionamento assim, surreal, top demais, de vir, de conversar, entendeu? Da gente ir, de trocar ideia. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, entendeu? E você teve uma vivência muito intensa com a Helena, quando se teve a descoberta da doença dela, né, do câncer que ela passou. E como é que foi esse novo momento para a vida de vocês? Depois de todo esse... Deus me preparou nesse tempo todo até recolher meu pai, né? Ele recolheu meu pai dia 10 de... vai fazer 4 anos agora. Dia 10 de abril de 2021. Né? Foi quando meu pai foi recolhido. E aí quando foi em abril, quando foi setembro, a Helena teve um sangramento que não era normal, e aí nós fomos na médica dela, que é a doutora Kátia, aqui na vila mesmo, que é a médica ginecologista dela há 25 anos, passou os exames, ela fez o exame, e no dia dela entregar o exame, a doutora Kátia pegou e falou, vem com seu marido, e ela estava preocupada com o que podia acontecer. Ela falou, você vai comigo? Eu falei, vamos lá, eu estava desempregado nessa época. Eu estava na loja, fazendo freelance aqui nas lojas, mas estava desempregado. Falei, vamos. Aí chegamos lá, a doutora Kátia abriu o laudo e falou, olha, fica tranquila, mas você está com câncer.
entendeu? Pode ser maligno, mas vai fazer uma cirurgia e tudo vai se resolver. Essa 33 ficou pequena para mim. Eu só chorava quando eu desci. Porque o que acontece? Pô, perdi minha referência, meu pai. Sabe, eu começando a voar, meu pai morre. Minha mulher, que é minha parceira, diagnosticada com câncer. Minha mãe teve câncer. Então, minha cabeça deu um nó. Aí eu não podia fraquejar para não ver, porque ela também estava bem debilitada. Eu me lembro que nós chegamos em casa, ela sentou. Meu nego, faz um café aí. Aí fiz um café pra gente. E eu só chorava na cozinha. E ela no quarto. E ela porque ela perdeu o falecido marido dela, morreu de câncer. Morreu em 8 meses. Então, na cabeça dela, eu vou morrer, minhas filhas, eu não vou ver meus netos e tal. Como é que vai ser o Ralph? Como é que o Ralph vai ficar? Enfim, foi um turbilhão de coisas. E eu me lembro que eu cheguei, fizemos uma oração, aí os nossos pastores, que são pessoas assim, que a gente ama muito, pastor João e pastora Cirleia, foram assim pessoas, são referência pra gente também, como pastores, como mulher de Deus e homem de Deus, sabe? Tava ali o tempo todo com a gente, e os nossos amigos também. E aí eu me lembro que nós fizemos a oração, e eu falei, Deus não vai tirar a sua vida agora, não é possível. Não pode, entendeu? Eu não aceito. E, gente, é muito difícil, tá? Porque chega a doer na carne da gente, você passar aquilo ali, aí todo mundo, a gente naquela oração, e ela querendo entrar em depressão e eu não deixando, e aí veio a cirurgia, ela fez a cirurgia, foi uma cirurgia de 8 horas, se não me engano, na Unimed, foi uma cirurgia muito difícil. Aí minha cunhada me rendeu, que chegamos 5 da manhã na Unimed, quando foi 4h30, 5 horas, a minha cunhada chegou para me render, eu fui em casa, e eu não conseguia dormir, eu comecei a arrumar a casa, limpa, varre, e arruma a cozinha para poder o tempo passar, e aí ela chegou, ela teve alta, foi um sucesso, a cirurgia dela, e aí começou o processo de químio, né, porque tem todo um procedimento. Começamos, e a químio, ela era muito agressiva. Sim. E ela, meu amigo, 3 vezes por semana a gente tinha que ir na oncologia para poder fazer. E ela tinha que introduzir nela, eu tinha que sair. Aí as enfermeiras introduziam nela, tinha que ficar rodando na cama. A cada 5 minutos ela mudando de posição, porque ela é introduzida pela bexiga dela, né, o líquido, e não podia escorrer. Ela tinha que estar girando para poder fazer efeito. Então, a cada 5 minutos ela mudava de posição. Isso era durante 1h30. Nossa! 1h30. E criança passando com catéter na cabeça, e pessoas sentindo dor. Ali é algo assim, surreal. E foi durante 3 longos anos. Né? Foi diminuindo as sessões, diminuindo, a gente orando, ela chegava em casa, eu fazia sopa de inhame com carne moída para ela, sempre cuidando, dando banho, ela chorava, amor, eu falei, cara, vai dar tudo certo, você tá curado, até que esse ano acho que foi em fevereiro, eu saí de férias em março, foi fevereiro, no último domingo de fevereiro saiu o resultado do exame que ela não tinha mais nada. Nossa. Então foi assim, foi mais uma vitória. Então eu paro para pensar e vejo a grandeza de Deus. Aí como é que eu, depois disso tudo, posso pegar e ter uma recaída, né? Não tem, lógico. Não tem. Igual eu vi uma matéria hoje, o cara de 52 anos foi preso pela polícia aqui, pela GSM de Volta Redonda, drogado. Aí a mãe foi preso, foi para a delegacia, a mãe pagou fiança, 52 anos de idade. Sabe? Então são coisas que eu só agradeci a Deus. E o projeto foi muito importante para mim. Sim. Entendeu? Tivemos nossos percalços, né? Mas me fez... o meu casamento hoje, nós fizemos um curso chamado Homens ao Máximo e Mulheres Únicas, que são cursos que a igreja dá, e também foi um divisor de água, nos fortaleceu mais. Então hoje, o que eu vejo da vida? Eu quero viver, eu não quero cargos, não vejo cargos na minha igreja. Diácono, você quer ser presbítero? Não, eu quero salvar vidas. Aquela pessoa chegou até mim, eu vou trabalhar e vou ganhar. Hoje eu tive a notícia que um guarda P2 que trabalha comigo no mercado se batizou na Voldac, fruto do meu trabalho no Atacadão. O Viana, que é subtenente, se batizou domingo, um cara que era altamente católico, teve uma carreira na Polícia Militar, e através do testemunho, através de estar junto, através de ver,
trouxe ele, foi batizado. O Fabiano, 40 e poucos anos na droga. Você conheceu o Fabiano. Sim. Fabiano foi algo assim de chorar com o Fabiano, de ir atrás, mas de ser duro com ele também, entendeu? De mostrar para ele que Deus podia fazer o sobrenatural acontecer. Hoje o Fabiano está na igreja. Sim. Então são N pessoas, fora os meus filhos que, na fé, né, que eu consegui trazer ao longo do projeto Reviver, que hoje estão tendo as suas famílias. Alguns eu perdi, outros estão com a família, estão morando em outros lugares, estão vivendo do trabalho e não voltaram mais para a droga. Então eu só tenho que agradecer a Deus. A Deus, a minha esposa, entendeu? E hoje vocês, né, por essa oportunidade. Muita gente que vai ver esse podcast não tem noção do que Deus fez na minha vida, do que eu fui esse dependente químico. Sim, e por isso que é muito importante a gente estar aqui nesse programa, recebendo você, falando, dando seu testemunho, contando todas as provas que você passou. E eu queria saber de você, Ralph, dentro de toda essa experiência que você teve, essas provas de vida mesmo, coisas bem pesadas, como isso te influencia a ajudar outras pessoas, a acolher outras pessoas que também estão passando por essa situação? Como que isso te ajuda? Ou, né, uma abordagem diferenciada, uma visão diferente do que é recorrente, né, em relação a ajudar essas pessoas adictos, vamos dizer assim, nessa situação? O que você consegue ver de diferencial? Geralmente, eu, por trabalhar no Atacadão tem muito adolescente, muito jovem. E lá me chama de paizão, porque eu, quando chego, eu falo: Deus abençoe o nosso dia, né? Vai ser um dia de vitória, e quando a gente sai, vai ser uma noite de descanso e de vitória. E muitas das vezes eu vejo eles fumando, até mesmo estão do lado de fora fumando, estão agitados, estão comprando bebida para poder sair, e são alguns, né, dependentes. A gente nota pelo jeito, pela forma. Eu chego e abordo: pô, você vai chegar aonde com isso aí? Olha a sua idade, cara. Entendeu? Pô, paizão, não, eu quero. Eu falei: cara, para. Isso não tem outro caminho a não ser cadeia e caixão. Então eles me dão essa oportunidade, porque por a gente já ter passado, você tem experiência, às vezes no olhar, às vezes no falar. Sim. Entendeu? Então eu consigo observar e ver: ó, pô, fulano não tá bem. E às vezes eu chamo, levo pro banheiro e troco ideia. Ó, se nego te pegar, tu vai ser demitido por justa causa. Pô, isso é crime, cara. Você não pode fazer isso aqui. Já houve casos de pegar e da pessoa ir embora, pedir pra ir que não tá passando bem, eu mesmo atestar, falar: ó, liberei porque não tá passando bem, e a mãe me ligar e, pô, obrigado. E ele fala assim: pô, quero parar. E parar. Teve 2 ou 3 que hoje não estão no Atacadão, 2 estão no Royal, e um voltou pra Barra do Piraí, mas tá limpo. Então, você percebe pelo jeito que a pessoa atua. E hoje tem muita gente que pede socorro. Como tem muita família que esconde por vergonha. Sim. Sim. O grande problema hoje, eu acho que na dependência química, por isso que muitos procuram a rua. Por que a rua? Porque a rua eles vão ser vistos, alguém vai ver a história deles, vai ouvir a história deles, eles vão colocar para fora aquilo que eles estão sentindo. Por quê? Porque muitas das vezes a família não permite. Sim. E isso se torna difícil pra gente. Muitas vezes você quer ajudar, e eu não falo só da dependência química, da cocaína e da maconha, não, mas do remédio, da depressão, que tá matando muito, porque a pessoa quer ser ouvida, mas a família não permite que você ouça ela. Então, acesso, né? Não tem acesso. Se você não tem acesso, você não tem como ajudar. E muitas vezes estão se perdendo nisso aí. Esse é o grande problema. Hoje você é um dos fundadores do Projeto Reviver, então você tem um propósito de ação dentro do projeto, né? E essa sua missão, como é que você percebe essa sua missão de estar devolvendo à sociedade aquilo que você recebeu de Deus, né? Através da missão que foi dada a você por Ele, dentro desse propósito de trabalhar a recuperação das pessoas que estão na dependência química? A gente está até para fazer uma reunião, né? Porque eu acho que o foco do Projeto Reviver ele mudou um pouquinho. Qual que é o foco do Projeto Reviver? É salvar vidas em todos os sentidos. Desde você resgatar essa vida, encaminhar para o centro de recuperação e depois dar acompanhamento. E o que a gente tem visto é que tem vidas querendo ter essa pegada, mas está muito assim, está no banho-maria. Pregação, início,
louvor, pregação. Início, louvor e pregação. E a gente tem que estar trazendo mais pessoas, ouvindo mais testemunho. Porque o que faz o dependente químico acordar? É ouvir um testemunho meu que Deus me libertou. O que Deus fez na minha vida. E nós temos muitos amigos de outras igrejas que têm essa experiência e que a gente está querendo fazer essa reunião justamente para trazer essas pessoas, para estarem dando testemunho e estar mostrando o que Deus faz. Sim. O pessoal do CRE, por exemplo. Essa semana, por exemplo, essa segunda-feira vai vir o pessoal do CRE para estar dando testemunho. Vai vir o pessoal da Dona Ana para dar. A gente tem que trazer as clínicas de recuperação com aqueles recuperados que já estão podendo expor a vida para estar mostrando para quem está ali que Deus cura e liberta. Então isso é um dos objetivos que eu tenho colocado em pauta, tenho questionado, porque a gente precisa. O projeto Reviver, por várias vezes, eu tinha célula, por exemplo, lá no Eucaliptal, lá em cima, onde fica a imagem do São Jorge. Eu tinha uma célula toda quinta-feira à noite, de ficar pessoas que são do tráfico em pé, em frente, aonde a gente dava o estudo, ouvindo a palavra. Então você tem que ir atrás, meu irmão. Não adianta você ficar de braço cruzado quando eu já recebi ligação 3 horas da manhã para poder ir atrás do dependente químico, para poder estar ajudando. Então, essa é a função do projeto. O projeto ele foi criado para reviver vidas, desde a hora que ela está, como o Danilo, por exemplo, até aonde ele chegou. E eu não deixei de acompanhar o Danilo. Eu deixei de acompanhar o Danilo a hora que ele completou um certo período de 6 meses, aí eu tranquilizei, mas o irmão dele eu falo todo dia. Inclusive, eu falei com o irmão dele que ele vai voltar para a igreja, porque isso é um papel nosso também. Deus salvou o Danilo, mas quer salvar também a família dele. Então, a gente tem que estar preocupado também, não só com o dependente, mas também com a família do dependente, porque a obra ela começa no dependente e termina na família toda. Eu tenho o Fernando, por exemplo, que é lá do bairro, o pai e a mãe dele eram católicos calorosos e se converteram através da vida dele. Hoje até o Fernando não tá no caminho do Senhor. Mas, tipo assim, o meu papel eu fiz, que é o quê? O pai e a mãe são diáconos na igreja do Senhor. Sim. A casa dele tem uma célula. Então, o objetivo do projeto Viver foi alcançado. E a gente deixou um pouco isso de lado. E não pode. Eu acho que a gente tem que abrir mais células, a gente tem que estar mais com a família. Sim. E é esse o objetivo. E eu falo, até eu comento com o Jorge. Falo, Jorge, eu não quero cargo. O fato de eu ser diácono, sou diácono na igreja, sou diácono, mas o meu objetivo maior é ganhar almas para o Senhor, é o Projeto Viver. O Projeto Viver eu amo, desde que criou. Eu amo o projeto, eu respiro, eu vi o Projeto Viver. Gosto muito, mas muito mesmo. E é muito importante até a gente esclarecer que o Projeto Reviver, as reuniões são às segundas-feiras, às 19h30, na Igreja Família Viva, no Vila Rica, certo? Certo. Vamos falar um pouquinho agora, só para a gente recordar uma questão de uma vivência muito importante da sua vida. Foi a presença do seu Paulo, seu pai, né? Que não está mais com vocês, mas que deixou um legado muito grande para a sua vida. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o que você carrega hoje desse legado que seu pai deixou. Tomar água, porque é complicado falar do lado. O legado que meu pai deixou foi... Eu me lembro quando ele estava na ambulância, já indo para o hospital. Meu pai era muito assim. Meu pai era aquela pessoa temente a Deus e muito certo de tudo que ia acontecer. Ele tinha uma visão, era Deus na vida dele. Eu me lembro que o meu irmão, nós saímos com ele para fazer. Ele tinha barriga d'água, então ele tinha que fazer uma paracentese a cada 15 dias. E nesse dia, meu irmão, nós fomos marcar a paracentese dele, e meu irmão falou assim: o pai não vai voltar. Falei, que isso, Raiz e tal? Não, o pai não volta. Falei, você tá ficando maluco, eu pensando comigo. Aí fomos e tal, voltamos. Quando eu subi a escada, a ambulância do bombeiro chegou para descer. Aí minha mãe pegou e falou, pô, seu pai não tá bem. Ele vai ter que ir de ambulância para poder fazer a paracentese. Aí entramos e tal, ele não tinha trocado de roupa. Ele não deixou meu irmão trocar a roupa dele, que ele ficava de bermuda, então quem trocava geralmente era meu irmão, mas ele esperou chegar. Eu cheguei, troquei, botei a roupinha dele. Aí ele pegou, meu irmão falou assim, dá um beijo nele, mãe. Minha mãe deu um beijo nele, a moça que sempre trabalhou com a minha mãe lá também deu um beijo nele, e os paramédicos estavam em volta da gente, 2 amigos, o Léo também, um grande amigo,
E aí ele falou assim, eu não volto para casa. Meu pai falou isso. Isso eram 11h30 da manhã do dia 10 de abril. Falei, que isso, pai? Descemos com ele e botamos na ambulância. Quando chegou na ambulância, ele segurou na minha mão, a saturação dele estava 17. Que isso? 17. Aí ele virou, aí a ambulância ficou parada tentando reanimar. O paramédico me olhou e falou, Ralf, não vai ter jeito. Falei, cara, salva meu pai. Deixa meu pai morrer aqui não, salva ele. Tô tentando. Aí ele segurou e falou, vou te pedir um favor. Cuida da sua mãe. O pai não volta mais, palavra dele. Cuida da sua mãe, cuida da Helena, cuida dos seus irmãos, dos seus filhos e sobrinhos, e o homem da casa agora é você. Eu tô te entregando tudo. Nossa, eu até arrepiei agora que você falou. Foram essas palavras do meu pai, dentro da ambulância. Eu peguei, comecei a chorar, ele falou, não chora, a minha hora chegou. Meu pai foi desse jeito comigo. Aí a saturação dele voltou, começou a subir, vamos para o hospital, fomos para o hospital e tal, chegou lá, aquela coisa toda, foi para a sala vermelha, e aí nós ficamos, meu irmão e o pai e tal, a minha irmã não tinha chegado, a gente deu a juiz de fora, nisso a minha irmã chegou, 6 e pouca da tarde, a minha sobrinha queria ver ele, com a minha irmã. Aí eu pedi, pô, deixa minha sobrinha ver, aí minha irmã olhou ele assim, viu, ele sinalou, fez assim para minha irmã, fez assim, a minha irmã, não, pai, tá bom, ele vai pra casa hoje, aquela coisa toda. Eu falei, cara, não vai, não, pai, vai e tal. Eu falei, não vai, cara, não vai. Não, meu pai vai. Eu falei, tá, vamos pra casa, vamos ficar com a mãe, vamos ver o que vai acontecer. Eu falei com a enfermeira, qualquer coisa me liga. Fomos pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava com o pastor Renan orando por ela e pedindo a Deus pra fazer a vontade dele. E aí eu cheguei, sentei na mesa com a minha mãe e falei, mãe, vamos orar para Deus fazer a vontade na vida do meu pai. Meu pai não merece sofrer. Porque ele tinha, o saco dele pesava 1 quilo. A água desceu e solidificou. Nossa. Então você imagine você com quase tudo empedrado embaixo, ele com a barriga assim, era muito sofrimento. E meu pai não reclamava. E eu falei, pô, não é justo. Tudo que ele fez pela gente, a gente já fez de tudo por ele. O último foi o coração, que a gente conseguiu colocar um coração artificial nele, que meus irmãos não queriam. Eu falei, é isso que o senhor quer? Então você vai fazer. Eu e ele era muito ligado nisso aí. O senhor quer, pai? Então, então eu assino. Se ele quiser assinar, para de vocês. Então ele quer, ele vai fazer. E aí, nós oramos, eu peguei no sono. Abracei minha mãe falou assim, oramos, eu fui pro quarto. Quando foi 1h30 da manhã, meu telefone toca. Aí o médico disse, Ralf, você pode dar um pulinho aqui no hospital e tal? Eu falei, tô indo. Aí minha mãe já levantou o Ralfinho e falou, o pai morreu. E a Helena tava querendo, não foi. Ela não queria estar lá com ele. Aí minha irmã, o que aconteceu? Eu falei, cara, pai. Mas falaram o quê? Eu falei, pai, mandaram a gente pra lá. Se mandaram a gente pra lá, o pai morreu, cara. Eu senti. Eu tinha sentido desde mim, sabe quando você, chegou a hora dele. Aí fui, peguei meu irmão, fomos pra lá. Chegamos lá, ele tava. Já o médico chamou a gente. Aí eu falei, doutor, e aí? Falei, não aguentou, deu 3 paradas cardíacas. Como ele tava com marca-passo, fechou curtos. Os coisas não sabiam, não viram, não sei. Na correria, quando deram para dar o choque nele, aí deu a descarga. Ele apagou. Ele já estava morto, na verdade. Tentaram reanimar, estava morto. Aí o médico estava explicando que a pele dele aqui soltou, queimou. Só que chegou a ficar pendurado. Aí foi aquela correria, aquele choro, mas assim, foi um excelente pai, marido, avô, companheiro. Meu pai é um cara que deixou uma história de que família unida. Nós somos 3 irmãos, é eu, é Ralf, Raika e Raison, né? O Raison é o caçula, mas sempre unido. Minha mãe sempre ali, a gente, todos os netos, as netas, tudo lembra meu pai. Entendeu? Então, tipo assim, é uma pessoa que ele falava, meu negócio não é papel, é o fio do bigode. Meu pai era o cara que ele falava assim, eu vou fazer assim pra você, isso aqui eu tô te pagando, ou eu tô fazendo, acabou. Meu avô era a mesma coisa. Se ele falava assim, seu Paulo, você me empresta 10 mil, eu te pago em 3 vezes. Ele virava pra você quer começar a pagar quando? Um exemplo. Todo dia 9. Tá, então todo dia 9, beleza, o dinheiro tá aqui. Não vou te ligar não, tá? Dia 9, ele não esquentava a cabeça. Dia 9 você tinha que chegar lá, podia ser meia-noite, mas tá aqui. Agora, se fosse dia 10, você podia ter certeza que de manhã cedo ele estava no teu portão. E aí ia dar ruim. Meu pai era assim, entendeu? Meu pai era muito correto com as coisas dele, não aceitava. Meu pai não aceitava que a gente usava esse brinco.
Eu fui botar uma tatuagem, quando eu botei a tatuagem depois de casado, tá? Tatuagem escondida, ele só foi ver bem depois. Por quê? Respeito. Meu pai sabia que eu fumava, sabia que eu bebia, mas meu pai nunca me viu com um copo de cerveja, meu pai nunca me viu com cigarro aceso. Tinha dia que a gente viajava junto, ele viu o console no meu carro, um cigarro, ele falava assim, aí, eu falei, eu vou parar para tomar um café, o senhor vai no banheiro, só fazer o que você for, eu vou para trás do carro e vou fumar. Não venha atrás de mim que eu tô fumando. Ele falou, fumaça chupeta do capeta, pô, mas era o quê? Ele nunca me viu. Ele sabia que eu fumava por causa do cheiro. Então, tipo assim, respeito. Meus filhos hoje, até hoje, todos os 4 me tomam benção. Entendeu? Meu pai, se eu ligasse 10 vezes para ele por dia, 10 vezes, benção, pai. Benção, pai. Então, foram coisas que eu vou carregar para a vida toda. E uma coisa que eu falo com a minha mulher, o dia que eu morrer, eu quero ser enterrado em Miguel Pereira, do lado dele. Entendeu? Porque a última viagem, quando ele enterrou, fui com ele, falei, vai ser a última. Eu não voltei mais em Miguel Pereira. Falei, vai ser a última viagem que eu vou fazer, vai ser com o senhor. Enterramos ele, a minha irmã queria enterrar, eu enterrei, nós enterramos ele em Miguel Pereira. Foi uma referência muito importante na vida de todos vocês. Foi benção. Sem dúvida. Agora, virando um pouquinho o assunto, eu queria te perguntar o que é ser diácono lá na família Viva e como isso fortalece sua fé e sua nova jornada. Ser diácono da família Viva é ser referência, é você ajudar. O papel do diácono é servir, né? Servir em todos os sentidos. Servir quando a pessoa quer uma água, servir com uma palavra amiga. Quando o pastor não está, se não tiver ninguém, o diácono tem o papel de fazer a parte do pastor, orientar as pessoas aonde elas têm que ir, entendeu? Então, e ser referência fora também, né? Como? Procurando ajudar da melhor forma. Quando a pessoa te pede ajuda, você está ali para servir. Então, o diácono, ele é um todo. Ele serve tanto na igreja, quanto fora, no seu trabalho. É ser uma pessoa centrada, é ser uma pessoa honesta, entendeu? Santo ninguém é, mas o diácono te torna próximo, um pouco, bem melhor. Então, isso aí também, para mim, me ajudou muito. Entendeu? Eu sou um cara assim, quando eu não gosto, você olha pra mim e você sabe que eu não tô gostando. Mas eu também não sei guardar rancor e nem mágoa. O que eu tenho pra falar com você, isso a diaconia me ensinou. Eu falo pra você, ó, eu não gostei disso, é seu objetivo. E uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas, eu não vou mudar. Esse meu jeito de ser firme naquilo que eu falo e acredito, a diaconia que me ensinou. Entendeu? Então me ajudou muito no meu trajeto, na minha renovação de vida. Então é mais um papel ali de suporte, de ajuda, de também transformação de pensamentos de pessoas. Primeiro o seu, para depois se transformar das pessoas e tá ali, como você mesmo falou, dentro da igreja e fora. Isso é de extrema importância e parabéns por isso, de verdade. Isso é importante. De verdade. Ralf, eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para quem possa hoje estar vivendo numa situação próxima ao fundo do poço, que às vezes acontece, né, dentro da dependência química. Você pode deixar uma mensagem para quem já está vivendo algo próximo ou às vezes um pouco distante do que você já viveu? O que eu posso deixar é que os grandes homens de Deus passaram pelo deserto. E a dependência química nada mais é do que um deserto. É um deserto onde você enfrenta várias situações de perca, de caráter. Então você tem que passar para você poder crescer lá dentro. E só vence o deserto aquele que lê a palavra e aquele que ora. Porque o deserto, se você não tiver oração, fé, né, e buscar o Espírito Santo de Deus, você não consegue ultrapassar ele. E depois do deserto, a vitória é certa. Só vence o deserto quem ora e lê a palavra de Deus. Ralf, a gente gostaria de agradecer imensamente pela sua presença aqui conosco, compartilhando a sua história com tanta verdade. E desejamos que Deus continue abençoando os seus caminhos, te usando para impactar vidas e fazendo o que foi denominado para você como missão. Isso aí. Ralf, muito obrigado pela presença aqui. Foi muito enriquecedora essa nossa conversa, esse compartilhamento das suas experiências. E para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio. Pode ser que é a palavra que alguém esteja precisando. Ralf, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter compartilhado com a gente a sua experiência. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio. Pode ser que seja a palavra que ajude alguém.
Continue aqui conosco assistindo os nossos episódios do Circuito pela Vida, para mais histórias como a do Ralph. Até lá! Até!